Olá, pessoal, espero que estejam todos bem. Estamos iniciando mais um episódio da nossa TV CREF 5. O CREF 5 é um CREF que faz, que fiscaliza, que capacita, que comunica. Somos um CREF de todos. Sou Gernanda Léa, profissional de educação física, e hoje vamos ter um bate-papo importantíssimo sobre o protagonismo feminino na educação física e as políticas de prevenção à violência doméstica e familiar contra a mulher. E teremos a honra de receber a profissional de educação física Sônia Ficanha e a desembargadora Vânia Fontinelli. Gostaria que vocês dessem uma saudação para o nosso público e falassem um pouco da atuação de cada uma de vocês. Olá, Gernanda, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês novamente e poder hoje dividir aqui esse espaço com a desembargadora, a doutora Vânia. É uma grande honra novamente estarmos juntas nesse momento. Gostaria muito que todos os profissionais de educação física que estão nos vendo se atentassem às políticas que a gente está tentando implantar e ajudar o profissional nessa construção de políticas, né, e que possam ajudar aí na atuação contra a violência com as mulheres. Eu sou Vânia Fontinelli Pontes, sou desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e atualmente estou desenvolvendo um trabalho na Coordenadoria de Mulheres, cujo objetivo é exatamente essa política de que falou a Sônia. Que, Sônia, é um grande prazer, estar com você novamente. Temos nos encontrado em alguns eventos relativos a essa temática. Então, essa política que nós procuramos desenvolver, ela tem o objetivo, eu sempre repito as palavras do juiz Francisco Tojal, não se trata de uma luta de mulheres contra homens, mas um resgate histórico de séculos em que a mulher era humilhada, a mulher era subjugada, a mulher era maltratada e violentada. E agora nós precisamos desse resgate e precisamos ter políticas públicas em todos os setores, não só no Tribunal de Justiça, nem nos órgãos, nem nas instituições públicas, mas em todos os setores que nós ocuparmos. Nas academias, por exemplo, é uma grande oportunidade e um grande momento em que temos que atuar para evitar que as mulheres sofram qualquer tipo de violência, seja através do assédio ou de qualquer outra manifestação machista. Nós precisamos evoluir para equiparar a mulher e o homem no respeito à vida do ser humano. Se nós tivermos esse momento, nós estaremos contribuindo para a paz social como um todo. Gostaria de iniciar esse bate-papo sabendo como é que vocês têm, num ponto de vista pessoal de cada uma, como a atividade física ela pode ajudar nesse empoderamento, nessa autoconfiança dessas mulheres vítimas de violência. O profissional de educação física, principalmente, ele está à frente do processo, né, dentro das academias, dos espaços públicos ou dos espaços de atuação da atividade física. E é muito importante que ele consiga assumir esse papel de orientar, assim que conseguir detectar, né, ou se possível, detectar o mais rápido possível algum sinal de violência. Dentro dos espaços existe essa relação entre o profissional e o cliente, né, entre a pessoa que está sendo atendida, e é uma relação de muita proximidade. Essa relação ela faz com que as pessoas possam confiar ao profissional de educação física algumas situações que podem estar sendo agravadas ou em casa ou em outros ambientes, ou até mesmo dentro do próprio ambiente esportivo ou dentro do ambiente de prática de atividade física. E é importante estar atento a todos os sinais, é importante estar atento às orientações que devem ser dadas às pessoas com clareza, para que isso sirva para que eles encontrem um caminho com mais facilidade, né, para poder buscar alguma solução para a violência que está sendo acometida, no caso.
Eu acho que a professora Sônia esgota o tema, não é? O professor de educação física é uma liderança, é uma referência dentro do setor em que está se desenvolvendo aquela atividade. Então, a atuação dele, seja na prevenção, dando informação, ou atuando no momento em que tem conhecimento de alguma dessas práticas, é muito importante dar segurança à mulher que está ali desenvolvendo essa atividade. Ela consegue ter a confiança necessária para revelar o que está acontecendo e para que o profissional e todos os administradores da academia onde a atividade se desenvolve, eles possam realmente tomar alguma atitude em relação àquele possível agressor. E o que nós queremos é evitar que isso aconteça. Então, é de fato esse farol que a professora Sônia fala. Sônia, como você avalia o protagonismo feminino na educação física e quais são as maiores conquistas e quais são os maiores desafios? Primeiro, o protagonismo a gente tem que comemorar, porque a gente está num momento grande de ascensão, tanto do profissional de educação física, que é uma profissão que vem ganhando espaço na sociedade, vem tomando corpo realmente como um agente de saúde, um agente que está à frente dos procedimentos, né? E que vem trazendo cada vez mais qualidade de vida para as pessoas. A mulher, ela vem crescendo dentro desse papel, graças a um grande empenho de várias instituições e várias políticas que vêm sendo construídas no mundo como um todo, para que a mulher cresça nesse papel de protagonismo e também desenvolva, né, os seus saberes, as suas inteligências dentro de qualquer área que ela esteja atuando. A mulher, hoje, a gente vê várias mulheres na área da gestão, já gestão esportiva, a gente vê mulheres coordenando cursos de especialização dentro da área ou até mesmo dos cursos de educação física. Vemos as mulheres treinadoras atuando cada vez com mais qualidade, né, dentro dessa área. Também a mulher atleta, a menina atleta, buscando cada vez mais o exercício. A gente teve agora uma equiparação desde 2020, né, a gente tem praticamente o mesmo número de mulheres e homens participando dos Jogos Olímpicos. Então, é um grande, para quem começou, né, um grande avanço, porque há menos de 100 anos a mulher pôde iniciar. Em 1932, a gente começou a nossa caminhada dentro dos Jogos Olímpicos. E agora a gente já tem uma equiparação não real ainda, nem comparar com o que a gente pode ter, porque a gente tem uma construção grande pela frente ainda, mas já precisamos comemorar os ganhos, né, de poder estar dentro do protagonismo, dentro das instituições e trabalhando para que mais meninas possam buscar o exercício, a atividade física, principalmente com segurança. A academia é um espaço onde pode ser o primeiro local de acolhimento ali para essas mulheres, né? Que buscam autoestima, a se sentir pertencente, né? Como é que vocês avaliam que deve proceder essa observação, esse olhar profissional de quem está atuando nesse ambiente? Olha, a mulher que é vítima de qualquer tipo de violência, de assédio, ela de fato tem um comportamento diferente, ela tem um comportamento inibido. E é preciso de fato que o profissional de educação física ou outro profissional, qualquer que seja ele que esteja nessa convivência, consiga perceber esses sinais. São sinais, muitos deles visíveis e de absenteísmo, de comportamentos emocionais diferentes. Então, se a academia, se o espaço conseguir profissionalizar outros atores, outros profissionais, outras pessoas que tenham profissões que possam ter essa sensibilidade, vai ajudar muito. A gente sabe que as academias elas não são obrigadas a ter esse tipo de serviço,
mas não é necessário que seja alguém técnico, da área técnica, mas alguém que tenha a sensibilidade e a percepção. Ela pode identificar. Por isso que eu digo que o professor na sala de aula, ele é um líder e ele pode ter esse protagonismo de identificar aquelas mulheres que estão sendo vítimas e até os homens que praticam esse tipo de atitude. No nosso caso do Tribunal de Justiça, nós recebemos, através da ouvidoria do Tribunal de Justiça, reclamações de mulheres que identificaram fotografias dentro das academias com mais ousadia, atitudes masculinas de toques indevidos. Então, o professor que está na sala, ele precisa ter esse olhar aguçado e ele pode prevenir através da informação e pode também evitar que aquilo aconteça, ou, acontecendo, ele pode ser o protagonista de tomar a providência e fazer cessar. Existe algum protocolo dentro do CREF 5 onde faça essa identificação e o encaminhamento desses casos? Protocolo dentro do CREF 5, que a gente assinou recentemente, foi junto com o tribunal, né, que é o protocolo Respeito ao Melhor Exercício. E esse protocolo é um protocolo importante que a gente está começando, né? O CREF 5 hoje, eu posso dizer que, graças a Deus, a gente está trabalhando no sentido de sanar muitas lacunas existentes dentro da profissão. Nós não tínhamos a Câmara da Mulher e hoje eu estou presidindo a Câmara da Mulher para conseguir conciliar algumas relações as quais ainda tínhamos essas lacunas a serem preenchidas. A mulher, ela precisa de um cuidado, precisa de uma atenção especial, mas obviamente a gente precisa estar unidos junto com a sociedade, e principalmente com os homens, para conseguir qualquer conquista dentro dessa área. A violência contra a mulher ainda é muito grande e nós não tínhamos nada até então. Até então a gente não tinha nenhum caminho a seguir. E esse protocolo, eu acredito que ele vem para nos nortear e ajudar realmente nessa construção. Vai ser uma construção de muitas mãos e ele não é um protocolo para ficar parado, ele é um protocolo vivo, né, com muitas pessoas, com muitas mãos, muitas instituições se ajudando para que mais e mais pessoas possam estar sendo acolhidas e principalmente possam ter um encaminhamento em caso de alguma situação venha a acontecer. Quais são as principais frentes de atuação da Coordenadoria da Mulher no TJCE? Olha, nós temos desenvolvido alguns tipos de serviços, algumas atividades. Para mim, pessoalmente, a mais cara é o que nós chamamos de arte para transformar. Cada traço, um gesto de respeito à vida da mulher. É um nome longo, mas vale a pena a gente falar sobre ele. É uma atividade que nós visamos as próximas gerações. Nós temos hoje homens que são agressores e que acho que não tiveram a oportunidade de pensar a respeito do assunto. Nós falávamos aqui, há pouco tempo, a professora Sônia estava falando que a mulher não era autorizada a frequentar a academia, nem ser professora de academia. E eu, na minha área, eu me lembro do Código Civil de 1916, que vigeu até pouco tempo. Até 1967, salvo engano. Aliás, ele esteve na vigência até 2015, mas algumas normas desse código foram revogadas bem antes. E são exatamente as que eu vou falar. O Código Civil de 1916 previa que a mulher era relativamente incapaz. O termo é esse, incapaz. E por isso ela precisava da autorização masculina, fosse do marido, fosse do pai. Então, essa é a nossa evolução. Então, o homem hoje agressor,
ele é o homem originário dessa cultura. Então, nós precisamos criar uma cultura nova para as próximas gerações. E esse programa Arte para Transformar, ele tem esse objetivo. Nós estamos trabalhando com escolas públicas de ensino médio. São adolescentes que são chamados a discutir essa temática, essa proposta do respeito à vida da mulher, em sala de aula e através de manifestações artísticas, culturais, como pintura, música e literatura. E nós estamos fazendo, chamamos a Secretaria de Educação do Estado, que aderiu à nossa proposta, está fazendo esse trabalho. Fizemos o trabalho inicialmente com 3 escolas públicas. No próximo ano, nós atuaremos com um número maior de escolas e, portanto, de jovens adolescentes. E tem toda uma premiação, a participação da Universidade Federal, onde são avaliados os trabalhos. Essa premiação é apenas um estímulo, mas o importante é que todos nós consigamos desenvolver nesses jovens o respeito à vida da mulher, que, em última instância, é o respeito à vida do ser humano. O foco é na mulher, porque a mulher é que é a vítima dessas atitudes. Nós desenvolvemos agora também um programa que é nos condomínios. Nós tivemos, no primeiro semestre, um episódio lamentável de uma moça que foi espancada dentro de um elevador. Então, nós chamamos todos os administradores de condomínios e fizemos uma capacitação com um protocolo semelhante, informando de que maneira o síndico pode atuar no momento em que tomar conhecimento de alguma violação dessa natureza. E o fato de ele tomar conhecimento e não adotar providências significa omissão. E isso pode ser caracterizado como um crime. Estamos nesse mesmo propósito já organizando capacitação para o público que trabalha nos condomínios, porque eles também tomam conhecimento. Então, eles precisam saber o que fazer e como agir quando tiverem notícia de algo semelhante. E estamos seguindo agora para providências de campanhas de chamamento de pessoas, como no campeonato agora cearense de futebol, que nós pretendemos desenvolver com os clubes, com a Federação Cearense de Futebol, numa grande campanha, fazendo a divulgação, porque quanto mais nós falarmos do respeito à vida da mulher, mais nós vamos conseguir, eu imagino, esse é o nosso objetivo, encontrar a afirmação, desenvolver políticas afirmativas. Temos agora também o que nós chamamos de selo parceiro da justiça. Qualquer empresa, qualquer organização, qualquer associação, instituição que crie dentro dentro da sua política interna, protocolos ou qualquer tipo de serviço que possa difundir essa política, receberá do Tribunal de Justiça uma certificação que poderá servir como referência para a questão da responsabilidade social. E assim a gente vai chegando, vai caminhando. Temos outros, né? Mas acho que não sei se o tempo aqui daria para que nós conseguíssemos falar, felizmente. Quais são os principais mecanismos de proteção disponíveis hoje e quais são os canais onde essas denúncias podem ser feitas? No caso da violência doméstica e familiar contra a mulher, nós temos a polícia, não é? O 190, o 180, e em todas esses materiais dessas campanhas que nós estamos desenvolvendo, nós colocamos um QR Code. Esse QR Code, por exemplo, no Carnaval, nós fizemos a campanha do Carnapaz. Distribuímos vários materiais, entre eles aqueles abanadores, porque no Carnaval você sente muito calor e o panfleto você joga fora, mas o abanador você permanece com ele. Então, nesse
nesse abanador, tem o QR Code, que ele cai direto na medida protetiva. E a medida protetiva, ela tem que ser deferida independentemente da oitiva do agressor. Basta que a mulher se refira ao fato e o juiz, na dúvida, ele defere a medida protetiva. Então, o que a mulher tem a seu favor é a própria lei e os órgãos da rede. Nós temos a Casa da Mulher Brasileira, Casas de Mulher Brasileira, Casas de Mulheres, da Mulher Cearense. Muitos municípios estão também criando casas de mulher do município. Nós temos a rede de proteção do Ministério Público, da Defensoria Pública. Então, todos esses atores estão envolvidos na política de proteção e na política de prevenção em favor da mulher. Sônia, como a Câmara da Mulher do CREF5 tem fortalecido essa liderança feminina? A gente tem dado espaço para as mulheres, né? O espaço ele faz com que a mulher ela apareça no cenário, principalmente para mostrar o seu trabalho, mostrar como ela está atuando. E acredito que quanto mais espaço a mulher tiver, mais possibilidades, né, de crescimento tem dentro da profissão, como um todo. Nós realmente precisamos de mais meninas dentro dos espaços e isso faz com que a equidade ela aconteça de uma forma mais tranquila, né, sem ter que solicitar que ela aconteça. Então, é muito importante. E a mulher, por si só, estando mais nos espaços que estão nas lideranças, ela tem um olhar um pouco mais sensível, como a doutora mencionou anteriormente, porque é diferente uma menina falar sobre violência, por exemplo, ou uma mulher falar sobre violência com uma outra mulher. E falar sobre violência com um homem. Muitas vezes, essa criação, né, esse obstáculo só de falar com um homem pode impedir ela de falar sobre alguma violência que esteja sendo acometida. Então, é importante que a gente tenha, sim, um número maior de mulheres nesses espaços de liderança, principalmente à frente dos grupos, né, para que as pessoas se sintam acolhidas como um todo. Não é que os homens não possam nos ajudar e eles devem nos ajudar. Eu acredito que a conscientização é o melhor caminho. E sim, a maioria dos homens, eles ajudam quando tem essa possibilidade de ajudar. Mas, com certeza, a mulher vai se sentir mais acolhida e vai se sentir de uma forma mais generosamente falando, né? Melhor, uma situação mais confortável. A professora toca num ponto muito interessante. A situação é mais cômodo, é mais confortável para a mulher falar de um fato dessa natureza que nós estamos aqui tratando para outra mulher. Para um homem, muitas vezes é constrangedor. Então, isso nós notamos na justiça. Tanto que no Brasil inteiro, são muitas juízas, existem homens. Homens, inclusive, com a sensibilidade, às vezes, até maior do que a sensibilidade feminina. Mas a maioria são mulheres. Delegadas, nós estamos fazendo esse esforço exatamente para evitar o constrangimento. A mulher se sente mais à vontade em revelar fatos de um crime sexual, por exemplo, que ela é vítima, com uma mulher do que com um homem. E a Câmara da Mulher justamente está dando à mulher essa possibilidade de divulgar mais o seu trabalho, de estar à frente das ações e poder ajudar, né, a alcançar esse público também de uma forma mais sensível. Vanja, quais são os dados e ações específicas aqui do Ceará para o enfrentamento dessa violência doméstica? Olha, nós temos um painel de BA e eu não tenho aqui os números para lhe fornecer agora, porque são muito, mas o Tribunal de Justiça tem um painel de BI onde estão lá todas as informações a respeito da atuação
judicial do Tribunal de Justiça. O número de medidas protetivas deferidas, o número de processos, os vários tipos de processos que existem, os processos criminais e os que buscam a responsabilidade civil, e o questionário do risco, porque toda mulher que procura a medida protetiva, ela tem que responder a um questionário de risco. E esse questionário de risco, ele orienta o julgador na concessão da medida protetiva. Nós temos hoje, estamos lançando no Ceará inteiro o que nós chamamos de NUCEVID, que é o Núcleo de Violência Doméstica. É aquele núcleo que o juiz das comarcas, eles acompanham cada fato individualmente, através de um grupo de pessoas da rede, com psicólogos, assistentes sociais, policiais, guardas municipais. Eles visitam tanto as mulheres como os homens, porque nós precisamos despotencializar esses homens para a prática da violência, para a prática do crime. Existem agentes que repetem a conduta contra a mulher. Então, nós precisamos identificar o que faz esse homem, qual o gatilho que ele tem para ter esse tipo de atitude. Então, o NUCEVID faz esse papel, assim como os grupos reflexivos. Então, aqueles homens que são apenados por alguma prática dessa, ou que são aplicados contra eles as medidas protetivas, e alguns são apenados também a participar dos grupos reflexivos. E esse é um dado importante. A reincidência dos homens que participam desses grupos reflexivos é de apenas 5%. Então, existe todo esse trabalho de prevenção, de que nós comentamos aqui, o Arte para Transformar, o NUCEVID, a ação no Carnapaz, durante as várias datas específicas relativas à mulher, e existe esse trabalho feito judicialmente. Então, a gente percebe que a violência contra a mulher, ou esse tipo de crime, ela ainda é muito presente. E o que mais a mim toca de preocupação, pessoalmente, é a idade desses homens. São homens com 18, alguns até com menos idade, até 30 e poucos anos. Homens que, dentro de uma visão avançada de discussão da equidade de gênero, não deveriam ter mais essa prática. Mas o que nós precisamos é discutir, falar bastante, empoderar as mulheres e atuar nessa prevenção para que o homem que tem, que tem essa potencialidade, ele possa ser despotencializado, e vamos trabalhar para que os adolescentes sejam homens que respeitem a vida da mulher. Qual é o maior desafio do Poder Judiciário do Ceará em aplicar plenamente a Lei Maria da Penha? Nós não temos dificuldade. A aplicação da Lei Maria da Penha, ela é plena. O que existe, como em qualquer crime, é apenas a questão do agente se furtar, querer se furtar. E, às vezes, é possível, como em qualquer crime, o agente se furta, mas a medida, ela é expedida, e aquele que descumpre a medida, ele comete um novo crime, e ele pode ser apenado ainda, potencializando, adicionando a mais penas para ele. Sônia, o que é o protocolo? O exercício é o melhor remédio. Não, o respeito é o melhor exercício. Isso. O respeito é o melhor exercício. É um protocolo que foi lançado recentemente, né? E ele estará agora ganhando mais força, porque nós estaremos fazendo várias campanhas juntos, o CREF 5, juntamente com o
Tribunal de Justiça, juntamente com outras instituições como secretarias de esportes, federações, Associações, associações, né? academias. Academias, muito, muito bem lembrado. Que a gente É, esteve lá com isso. muitos órgãos realmente que assinaram esse protocolo. É um protocolo inicial, que ele está ganhando corpo agora, mas que vai ser realmente muito importante, por quê? Porque dentro dos espaços de prática esportiva, ou de prática de atividade física, como a doutora Vanja já comentou aqui, muitas vezes as mulheres acabam referindo, né, que sofreram algum tipo de violência. Então, isso acontece em todos os ambientes. E nós precisamos que esse protocolo ele seja divulgado. É, a possibilidade da gente estar atuando nele são várias. Desde você, como a gente comentou aqui, detectar o que está acontecendo, detectar os sinais, né, que são bem claros, os sinais de violência, mas que às vezes estão escondidos, e a gente tem que ter essa sensibilidade para detectar e também fazer os encaminhamentos mais importantes, que são os encaminhamentos necessários para que a pessoa se sinta acolhida, mas também que ela seja encaminhada para o procedimento mais adequado em caso de uma violência. A pessoa que tem notícia ou flagra alguma atitude dessa precisa tomar alguma medida. A primeira é o acolhimento da mulher, e a segunda é encaminhar para os protocolos policiais e judiciais. Então, quem presencia, ele não precisa se envolver, até porque não se sabe qual vai ser a reação do agressor. Mas existe uma maneira de se contactar a polícia, a guarda municipal e a própria segurança do estabelecimento, se tiver, para que ele seja afastado e que ela seja afastada sem o envolvimento de quem presenciou. E existem, ser levado, por exemplo, às medidas protetivas, ou até mesmo, dependendo das circunstâncias do fato, delas são muitas, levar até o inquérito policial, estabelecer um inquérito policial para a proteção dessa mulher. Porque o que nós vimos durante muitos anos é que esse tipo de atitude, de fato, era algo que não tinha valor. A mulher sofria o assédio, a violência e ficava por isso. Até bem pouco tempo, as jovens, as mulheres participavam de festas públicas, e os homens tinham a mania de parar a mulher pelos cabelos e ali obrigá-la a beijá-lo. Isso hoje pode ser considerado até estupro. E o estupro tem uma pena bastante severa, bastante grave. Então, é preciso que as pessoas saibam o que fazer quando presenciarem um acontecimento como esse e qual providência tomar. E é isso que esse protocolo vem trazendo. E eu gostaria de frisar o nome do protocolo: respeito é o melhor exercício, por se tratar de algo realmente importante, uma iniciativa, né, muito relevante do CREF5 em parceria com o TJ. E estamos chegando ao fim desse bate-papo, e eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem tanto para o protagonismo feminino na educação física, como para essas mulheres que sofrem violência doméstica. Eu quero deixar uma mensagem especial aos profissionais de educação física, homens e mulheres. Estejam atentos a todos os sinais de violência que vocês podem presenciar ou aos sinais de violência que as pessoas que vocês atendem podem apresentar. E busquem os canais, busquem os protocolos, busquem entender sobre os protocolos que existem para que a gente possa encaminhar as pessoas da melhor maneira possível. A minha mensagem, complementando a mensagem da professora Sônia, é de que nós consigamos prosseguir nessa busca incessante de equiparar os gêneros, de dar a equidade aos gêneros, porque ao final desse caminho de gerações, nós vamos conseguir o respeito à vida do ser humano.
porque essa desigualdade agrava essa questão. E nós precisamos percorrer esse caminho com as mulheres de maneira mais rápida para que nós cheguemos à paz social. No dia que todos nós tivermos respeito ao ser humano, nós teremos paz social. Sônia, Vanja, muito obrigada por esse bate-papo bastante esclarecedor. E você aí que nos acompanhou, muito obrigado pela audiência. Se gostou, compartilha e ajude a espalhar conhecimento. Não perde os próximos episódios. TV CREF 5, Comunicação em Movimento.